E para entender melhor essa tragédia da chuva, nós temos aqui no Direto da Redação o engenheiro civil Roberto Watanabe, que é especialista em hidrologia, o fluxo das águas. Boa tarde, senhor Roberto. Nós vemos aí essa situação enfrentada pelos moradores de Franco da Rocha, o sistema Paiva Castro, né, o sistema Cantareira, ali onde é um sistema de captação de água. Parece que houve um erro operacional na abertura das comportas. Na verdade, esse reservatório, o próprio nome diz, ele é um reservatório que fica reservando água. Nesse período que chove muito, você guarda a água lá para usar essa água a abastecer São Paulo no período de inverno, quando não chove. E, obviamente, ele tem uma capacidade, e essa capacidade tem um limite. Se chover no mês de dezembro, já poderia ter esvaziado um pouco o reservatório. Aí essa chuva intensa que caiu não teria um impacto tão grande. Quer dizer, haveria o alagamento de Franco da Rocha porque a chuva foi intensa mesmo, mas não seria tão catastrófico como está acontecendo. Poderia até se abrir as comportas, mas não como foi. Exatamente. E o que nos chama a atenção é que a situação acaba se repetindo e potencializada. Em 87, a cidade de Franco da Rocha sofreu exatamente a mesma situação. Então não é uma situação inédita para os moradores, para quem administra a Sabesp, que é a companhia de águas que administra esse sistema aí na região. Infelizmente, pela segunda vez, os moradores são submetidos ao erro humano, né? É um erro, mas aí existe uma dessintonia entre as partes, né? Então, nós estamos falando do reservatório, que faz parte da Sabesp, que é uma concessão do governo do estado. E nós estamos falando de Franco da Rocha, que é uma região municipal. O que faltou é um pouco de integração, né? A própria Defesa Civil de Franco da Rocha devia estar melhor instruída, um pouco mais sintonizada com a parte operacional da Sabesp. Até porque o próprio prefeito foi pego de surpresa, nós vimos aí na reportagem, ele tentou acionar alguém da Sabesp, essa pessoa falou que não aconteceria o alagamento da própria sede da prefeitura e, no entanto, a cidade inteira embaixo d'água, né? Então, eu não pude estar lá em Franco da Rocha, mas pelas imagens dá a entender que a água chegou, mas ela não está tendo vazão. Então significa que o rio, que daria o escoamento dessa água lá da cidade, esse rio ele está assoreado ou cheio de mato. E aí seria a atribuição da prefeitura. Então, se houvesse uma sintonia melhor entre a Sabesp, quer dizer, o governo do estado e o governo municipal, talvez a gente pudesse evitar ou diminuir o impacto dessa enchente. Eu não sei se o senhor tem conhecimento do limite aí desse sistema de captação do caso. O prefeito falou que seria uma operação que duraria cerca de 50 minutos. Quanto tempo seria necessário para que as comportas fossem abertas e essa represa, podemos chamar assim, o sistema de captação, ficasse no seu nível normal? Dependeria também da chuva? Não, para você abrir, porque veja só, ali é um reservatório assim, pequeno, né? Eu que projetei Itaipu, ajudei a projetar Itaipu e outros reservatórios grandes. Para mim, o reservatório Paiva Castro é um reservatório pequeno. Mas, na verdade, ele faz parte de outros 7 reservatórios. Tem o Atibaia, tem vários outros reservatórios que compõem esse sistema Cantareira. E ele é o reservatório final. Então, na verdade, ele não precisaria reservar tanta água, nós temos outros reservatórios com uma capacidade maior de reservar. Então, São Paulo não ficaria desabastecido só porque você diminuiu um pouco o nível de água do reservatório de Mariporã. Bom, nós percebemos aí nas imagens, essas imagens são de Franco da Rocha, uma região completamente plana e que foi aí alagada. Situação diferente da que nós encontramos aí na região serrana do Rio de Janeiro. Na região serrana do Rio de Janeiro, além da grande quantidade de chuvas, o relevo e a vegetação da região, a própria geografia da região, acabou contribuindo para essa tragédia, não, Roberto? Na verdade não, porque esse relevo, essa geografia é que torna aquela região atrativa. Por que eu quero morar lá? Por que eu vou morar em Teresópolis? Por que eu vou morar em Nova Friburgo? Justamente por causa dessa geografia, dessa topografia. A beleza natural do lugar? Exatamente. Da mesma forma que a chuva. Os políticos estão acusando a chuva, mas a chuva não é um elemento que a gente possa controlar. Na verdade, alguém tem que ter culpa nesse momento, né? Exatamente. Agora, se a gente quer buscar um culpado, o culpado existe. Então, ali, o que aconteceu lá em Nova Friburgo, em Teresópolis, é a omissão do poder público, né? O poder público tem a obrigação de fazer a drenagem urbana. Então, essa obrigação da prefeitura está até prevista na lei orgânica do município.
Então, se existe uma ocupação ali, se tem gente morando, o governo tem que propiciar a condição de acesso ao local, tem que ter uma via, tem que ter uma rua pública, tem que ter essa rua tem que ser pavimentada, tem que ter iluminação, né, tem que ter água, tem que ter esgoto e tem que ter drenagem urbana. Então não é um problema sem solução. Tem solução. E é fácil a solução. Ainda agora, mesmo com o morro assim destruído, pedras, rochas que caíram, muita lama, há condição de se tornar esse morro seguro futuramente? Claro, para isso aqui tem a engenharia e nós temos um conhecimento, uma experiência, né, eles chamam de expertise, muito grande. Nós temos uma quantidade grande de geotécnicos, tá, que é aquele profissional que entende de geologia e entende de engenharia. Então, nós vamos construir muros de arrimos, muros de contenção, rede de drenagem, cortina drenante, né, tubos de drenagem. Então, é só você colocar a drenagem urbana naquela região que nunca mais vai acontecer. Mesmo com essas inclinações que nós vemos aí presentes na região serrana do Rio de Janeiro, é possível, então, tornar um local seguro? Claro, para isso é que tem a engenharia. Nós temos locais com talos muito mais íngremes do que aquele, e estão de pé bonitinho aí, com toda essa chuva não aconteceu nada. Então não é o fato de ser mais íngreme ou menos íngreme que te dá a sinistralidade do local, é a falta de infraestrutura urbana. O senhor falou há pouco, só um minuto, senhor Lidiane, o senhor falou há pouco, só para concluir, sobre a lei orgânica do município. A lei orgânica do município regularia as construções, o tipo de construção e a localização dessas construções numa área como essa? Não, a lei orgânica do município, ele estabelece quais são as obrigações da prefeitura, tá? Então você quer criar um município, para quê? Então tem uma lei orgânica que diz, olha, então você tem que cuidar da educação, né, da saúde e da drenagem urbana. E do saneamento básico você tem que cuidar. Então essa é a obrigação da prefeitura. Um dos princípios básicos, realmente, para garantir uma sobrevivência segura para a população. Exatamente. Então vamos supor que lá em Nova Friburgo, a prefeitura que já tivesse feito aquela urbanização, não tivesse ninguém morando lá, tivesse só as ruas em aberto. Como ela não fez a drenagem, aconteceria a mesma coisa. Então aqueles muros iriam desbarrancar tudo, né? E como não tem ninguém morando, não teria desastre, catástrofe nenhuma. Então, tendo a drenagem, aí não acontece esses deslizamentos. E por que isso não acontece? Bom, o senhor acredita que isso não aconteceu ainda? Por quê? É um investimento muito alto para tornar essa região segura, assim, essa ou outras ainda que representem risco à população? Sim, é a mesma coisa do saneamento, né? Tem gente morrendo aí, né, porque não tem saneamento básico, doenças, né, certas doenças ridículas, né, nós continuamos tendo. Então, parece que os políticos não gostam de investir em saneamento, drenagem, porque são obras enterradas. Aquela obra que não aparece para o eleitor. Aí não aparece para o eleitor, entendeu? Então eles preferem fazer construir um hospital, por exemplo, mesmo que deixe ele sem inaugurar. Porque no cenário é mais visível. É mais visível, então politicamente rende mais voto. Então, saneamento básico, né, esgoto e drenagem urbana, isso é empurrado com a barriga. E os valores para se implantar essa drenagem urbana que o senhor falou na cidade? Porque ainda que o morro fosse seguro, enfim, a quantidade de água que caiu foi muito grande na região serrana do Rio de Janeiro. Como aumentar a vazão dessa água na região? Aí nós temos um problema básico, fundamental, que refere-se à norma. Eu trouxe aqui um exemplar da norma. É a norma brasileira que fala sobre chuva. E essa norma traz aqui o nome de um monte de cidade, né? Então, por exemplo, Teresópolis, aqui diz que é 176 milímetros por hora. Só que essa norma foi elaborada na década de 40. Naquela 1940, época... ainda são as mesmas leis, as mesmas regras que vigoram até hoje. Isso. Então, naquela época, nós não tínhamos todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Então, hoje chove a mesma quantidade. Então, naquela época chovia 10 litros, hoje chove 10 litros. Só que naquela época, esses 10 litros choviam ao longo de um dia inteiro. Hoje não, esses 10 litros caem de uma vez só. Mas hoje nós temos um sistema, podemos dizer, até aceitável de previsão do tempo. Temos computadores, temos sinais de satélite, imagens de satélite. Por que não se atualiza dados como esse? Não, os dados nós temos... temos... de boa vontade, porque isso é de 1940, como o senhor falou. Quem é responsável por essas regras? Isso daqui quem emite essa norma é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT. Isso. Então não importa se é Alagoas, se é em Manaus, eu como engenheiro sou obrigado a seguir essa norma. E aqui diz que basta eu prever uma chuva de 176 que eu estou garantido. Mas se eu fizer agora, na reforma ali de Nova Friburgo, for contratado, fizer uma galeria, vai ser uma galeria desse tamanho. Choveu 300 milímetros e não 176.
Né? Aqui, por exemplo, diz, a Volta Redonda é 265. Então, essa norma tem que ser urgentemente atualizada, porque se eu for contratado pela prefeitura, eu vou ser obrigado a seguir aqui, porque se eu fizer uma obra como deveria, vão me acusar de superfaturamento. E aí criando referências próprias. Esse é o grande problema, já que essas normas vigoram desde 1940, quando não se falava de El Niño, Laninha, esses efeitos climáticos todos, ninguém parou ainda para revisar e atualizar todos esses dados. É difícil você falar você pergunta quem é o responsável. Então nós temos aí vários institutos, né? Você tem o Ministério da Agricultura, que tem vários radares meteorológicos, você tem o INPE, né? E aí você tem um monte de pessoas que querem ser o pai da criança. Então aí quem é que vai ter condição de chamar todos esses especialistas? Todos os setores envolvidos, no caso de uma construção civil ou de obras públicas, né? Geólogo e todo esse pessoal, né, de chuva e tudo mais. Você tem que reunir esse pessoal, fazer uma convocação nacional, para dizer, gente, vamos bater o martelo em termos de chuva. Qual é a chuva que a gente tem que levar em consideração para projetar uma ponte numa estrada, né, um bueiro numa cidade ou um talude num barranco. Então tem que chamar todo mundo e aí acho que só o governo federal tem condição de fazer essa convocação nacional. Fica aí o recado, então, para as autoridades que algo deve ser feito com bastante urgência. Obrigada pela participação do senhor Roberto Watanabe, engenheiro civil. Obrigada e boa tarde. Veja a seguir as últimas informações do Rio de Janeiro. E ainda imagens de satélite da NASA registram a forte chuva que provocou a tragédia na região serrana. O Direto da Redação volta em instantes.